programa O Campo em Destaque traz para você hoje uma entrevista com o secretário de Agricultura, Lúcio Valadão. Nós estamos aqui na área da Pedra do Ceasa, no Distrito Federal, e eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui para mostrar para você o que a Secretaria de Agricultura vem fazendo aqui junto ao pequeno produtor e a todo o agronegócio do Distrito Federal. Secretário, primeiro, bom dia, obrigado pela entrevista. Vamos fazer primeiro aqui para o nosso programa um apanhado geral do que foi o ano de 2013 na SEAGRE, Secretaria de Agricultura. Bom dia, queria dizer que o ano 2013 foi um ano de muito trabalho na Secretaria de Agricultura, um trabalho com um apoio muito forte do governador Agnello, do vice-governador Filipelli, que não tem medido esforços em apoiar o desenvolvimento rural do Distrito Federal. Nós temos várias políticas públicas sendo implantadas, sendo levado benefício às comunidades rurais do Distrito Federal. A Secretaria de Agricultura hoje atua muito próximo, de forma muito articulada, com a Emater do Distrito Federal, com a Ceasa, de forma com que a gente constituiu o que a gente chama de um sistema público da agricultura. É essa determinação do governador Agnello, que a gente tenha uma atuação harmônica dos órgãos de governo. E na agricultura isso está sendo praticado efetivamente, também em benefício da sociedade do Distrito Federal, especialmente da população que habita o espaço rural aqui no Distrito Federal. Então isso resultou na construção de uma série de políticas públicas de forma muito dialogada com a sociedade, com o público interessado. Hoje nós temos um Conselho Distrital de Desenvolvimento Rural forte, atuante, que pratica o diálogo, traz as questões da área rural para o debate e para a formulação das políticas públicas. Nós temos 9 programas em andamento na Secretaria, junto com a Emater e com a Ceasa, que vão desde a regularização das terras, o nosso programa de abastecimento, o nosso programa de geração de renda e inclusão social no meio rural, o nosso programa para melhorar a questão ambiental na área rural, o nosso programa de sanidade, que atende a questão da inspeção e da vigilância sanitária. Enfim, nós temos um conjunto de atividades que tem trazido resultados muito concretos para o desenvolvimento do meio rural aqui no Distrito Federal. Bem, secretário, a gente sabendo desse empenho da SEAGRE, sabendo desse trabalho que o governador Agnello vem lhe determinando que seja feito na área do agronegócio, na área rural de Brasília, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Banco de Alimentos, sobre o PAA, que são alguns planos que estão sendo implantados na Secretaria de Agricultura e que o pessoal de casa talvez ainda não tenha ficado sabendo, mas a gente vai agora explicar para você direitinho que está em casa aí. Então o senhor fala para nós um pouco sobre o PAA e sobre o Banco de Alimentos aqui do Ceasa. Com certeza, você lembrou bem, são 2 programas muito interessantes que estão tendo uma operação muito forte aqui no Distrito Federal. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa que faz compra direta do agricultor familiar aqui do Distrito Federal e a doação simultânea desses alimentos para as entidades socioassistenciais. O agricultor nesse programa, ele pode vender até R$ 5.500 por ano e esses alimentos são recebidos, passam pelo Banco de Alimentos e de lá são distribuídos às entidades socioassistenciais que são cadastradas previamente. Importante dizer que em 2010 esse programa adquiriu em torno de R$ 600 mil aqui dos produtores no Distrito Federal. De 2011 até o presente, nós já estamos com quase 7 milhões de reais adquiridos de alimentos dos agricultores familiares. Então, hoje é uma nova realidade, um grande número, nós temos mais de 1.000 agricultores participando desse programa e que fazem as suas entregas de forma programada, que recebem assistência técnica da Emater e nós fazemos o recebimento dos produtos e agora com mais uma novidade. Os agricultores que participam desse programa, eles receberam um cartão bancário e fazem o recebimento do dinheiro da venda dos seus produtos diretamente na agência bancária, em qualquer caixa eletrônico. É um programa que ajuda muito o agricultor, que possibilita uma relação mais justa de mercado, que as pessoas consigam participar do mercado aqui do Distrito Federal, atendendo às necessidades do governo. Então nós temos programas fortes, programas que
possibilitam efetivamente a participação dos agricultores nesse mercado muito bom, que é o mercado de aquisição de produtos pelo governo do Distrito Federal. Muito bem, secretário. É do nosso conhecimento, tanto da minha produção quanto do pessoal do jornal Campo em Destaque, que a gente também dirige, que existe uma preocupação muito grande do pequeno produtor com relação a esse ano de 2014, com relação à Copa do Mundo, que vai fomentar muito a cidade, vai ter muita venda, enfim, a produção vai crescer, obviamente. E outra preocupação do pequeno produtor também, como do médio, como até do grande produtor do Distrito Federal, é a questão da regularização de terra. Isso é uma demanda importante, é uma bandeira que a gente tem que levantar, a gente que está dentro do agronegócio. E eu queria que o senhor desse um pouquinho de explanação sobre isso. Eu sei que não depende diretamente do senhor, mas que o senhor também levante essa bandeira, que possa trazer uma notícia favorável em 2014 para o pequeno, médio, grande produtor que precisa da sua titularização. Fala um pouco para a gente sobre esse assunto. Vamos falar. Essa é uma questão que eu diria fundamental aqui no desenvolvimento da agricultura do Distrito Federal. O agricultor que não tem a sua terra regularizada, ele tem dificuldades na obtenção do crédito, ele tem dificuldades para fazer o seu negócio no futuro, ele tem incertezas, ele lida com uma série de questões que atrapalham o desenvolvimento da sua produção. Então nós temos em andamento no governo do Distrito Federal o programa Terra Legal. Esse programa está promovendo a regularização das ocupações das terras públicas aqui do Distrito Federal. Nós sabemos que esse é um problema histórico, que vem de longo tempo, que teve diversas decisões judiciais que acabaram prejudicando os contratos que haviam entre a Secretaria de Agricultura e os produtores, mas que tem que ser resolvido. Isso não pode ser ignorado e nem tratado de uma forma secundária. Isso tem que ser tratado como uma coisa importante, fundamental para o nosso desenvolvimento. Nós já temos hoje um arcabouço legal, diversas leis e regulamentos que nos permitem avançar nesse processo. Nós estamos realizando, junto com a TerraCap, os contratos de concessão de uso das terras públicas. Nós já temos mais de 500 contratos assinados e um grande número em vias de ser assinado. Mas nós precisamos efetivamente alcançar os contratos de concessão de direito real de uso. Isso vai permitir que os agricultores coloquem nos seus financiamentos a terra como garantia daquele financiamento. Nós temos um grande potencial ainda de crescimento na área rural, para diversos tipos de atividades e que está limitado por causa da falta da regularização. É como se a gente tivesse chegado no teto, batido no teto e não consegue subir mais. Mas o teto vai subir quando a gente tiver os contratos de concessão de direito real de uso. Nós temos também na Secretaria da Agricultura o nosso Fundo de Desenvolvimento Rural. É um fundo que ele tem duas linhas de atuação. Uma é a linha de crédito, o fundo nosso faz empréstimo também aos agricultores, e o fundo que a gente chamou de Fundo de Desenvolvimento Rural Social. Esse é aplicado de forma que não há retorno do dinheiro. No crédito, nós passamos aí de cerca de R$500 mil em 2010 para 5 milhões no ano passado. Então, é um crescimento de quase 10 vezes na aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural, que estava praticamente parado. E agora os agricultores contam com mais efetivamente de reforço essa linha de crédito. Muito bem. Com relação à entrega, desses contratos, a titularização definitiva das terras, eu quero, se Deus quiser, bem perseverante, viu, secretário? Está podendo mostrar aqui no Campo em Destaque, em primeira mão, para você de Brasília. E com relação aos pequenos produtores, a toda a estrutura que a Secretaria de Agricultura dispensa para esse nicho de mercado que é o agronegócio, nós também vamos estar acompanhando junto, vamos colocar o programa à disposição de todos os agricultores do Distrito Federal, que essa é a bandeira que a gente também levanta, a produtividade, essa parte de produção mesmo que o DF tem e é forte. Ok, secretário, muito obrigado pela entrevista. O Campo em Destaque, o seu espaço no agronegócio.